Olá, meus amados, minhas amadas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta última etapa do curso Raízes do Futuro e me coube partilhar com vocês um momento muito especial, Esperançar 2, esse título da nossa aula, né? E a temática de práticas do bem viver. Eu sou o reverendo Ives Vergara. E ao longo do tempo, tenho experimentado algumas práticas, né, que chamamos de bem viver, e então entenderam que eu poderia partilhar com vocês estas práticas, essa reflexão. E quero salientar que esta busca de partilhar, ela é como se fosse um elemento complementar a todo o arcabouço científico, todo o conhecimento que os meus colegas, né, que ministraram aulas anteriormente trouxeram, né, sua larga experiência, cada qual das irmãs e irmãos com a sua larga experiência nas mais diversas áreas da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, dos programas e da história do movimento ambiental trouxeram, né, tem agora um outro lado, um outro aspecto. Com todo esse arcabouço, né, que a gente guarda, que a gente acompanha, agora é a busca de nós falarmos sobre experiências práticas do bem viver, como estas coisas que nós interagimos com o conhecimento acadêmico, as informações, aquilo que nós sabemos, resulta em práticas cotidianas nossas, né? Desde pessoais, algo pessoal, como também em desdobramentos maiores. E este é a intenção deste bloco, nós conversarmos a respeito disso de uma forma mais dinâmica. Eu quero registrar que no sábado, quando houve propriamente a aula, né, nós esquecemos de gravar. Portanto, estou gravando agora o conteúdo que já está disponível na plataforma, né? Não terá interação de quem estava presente na aula, né? Passo mais o conteúdo, mas a intenção deste conteúdo é que seja um conteúdo interativo, que várias questões que eu vou propor ao longo da fala, vocês possam tirar um tempo para respondê-las, para interagir, dar um pause no vídeo, interaja com a questão. Está certo? Então, avançamos. E eu quero logo, já no início, propor um exercício, né? Nós temos aqui projetados 4 elementos, que nós chamamos de elementos da natureza: fogo, ar, água e terra, né? E eu quero propor, bem ao centro, né, os 2 elementos, ar e água. E o ar, quero começar propondo, né, nessa questão do bem viver, propondo que a gente respire profundamente. Respirar. Inspirar, expirar. A ciência comprova que os exercícios respiratórios, a capacidade de respirar profundamente, por exemplo, né, evitaria muitas brigas, discussões, brigas de trânsito, até mortes, se as pessoas tivessem a capacidade de respirar, porque isso acalma a mente, desacelera, tranquiliza. Por isso eu quero que a gente faça esse exercício de respiração. Mas também quero propor que nós façamos um exercício de respiração juntando com um momento de espiritualidade. Eu tenho buscado vivenciar, né, diversos aspectos de uma espiritualidade franciscana. Entendo que São Francisco tem uma contribuição extraordinária a dar na questão ambiental e desde sempre me tocou muito como ele via toda a natureza como irmão, irmã, irmão céu, irmão lua, irmão sol, terra, cada animal, cada planta via como irmão e irmã, né? Então, eu costumo orar, né, dizendo, respirar, aliás, né, juntando com a oração de São Francisco. E inspiro pensando: Senhor, fazei de mim
e expiro, né, dizendo mentalmente, um instrumento da tua paz. Portanto, né, é sempre esse exercício. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Respirar profundamente pelo nariz, pensando, orando, meditando. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, soltando o ar pela boca, muito lentamente. Este exercício, né, de respiração e de oração, ele tem sido para mim uma ferramenta, né, um modo, um jeito de me aproximar de Deus, da espiritualidade, de acalmar a mente, né, de poder, em meio a tantas correrias da vida, tirar um tempo, né? Então, para mim, tem sido uma das práticas de bem viver. Respirar, orar e colocar-me nas mãos de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Eu proponho que vocês possam fazer esse exercício, não só agora, mas tirar também outros momentos, exercitar. Podem procurar outras frases, outras orações. Eu gosto muito também de usar, né, o Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um exercício também de respiração. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confesso que tenho encontrado nesses pequenos exercícios de respiração e oração momentos muito agradáveis, muito agradáveis. Confesso que é bom para mim. E é isso que eu quero trazer para vocês, algumas experiências práticas, mais do que algo acadêmico, profundo, né? Aquilo que eu tenho experimentado e que quero compartilhar e convidar a cada qual que possa experimentar. E junto com ar, eu quero propor também, né, que vocês peguem um copo d'água. Quem não tem aí a mão, dá uma pausa no vídeo, pegue um copo d'água. Própria ciência também, até a física quântica comprovou que quando a gente abençoa a água, né, e não é à toa que nós abençoamos a água do batismo, né? Nós recordamos o quão extraordinária é a água, até como fonte de vida, fonte de libertação, de purificação, fonte de renovação das forças, né, do ânimo. Água é uma grande bênção. Por isso, creio, nós nascemos, né, somos gerados numa bolsa de água, ali crescemos, né? A água é o princípio da vida. Quero convidá-los também, a, abençoando esta água, né, essa graça de Deus, tomar um bom gole d'água, hidratar, deixar aqui ao ladinho, uma água bem saudável para fazermos esta caminhada. Lembrando, né, respiração e hidratação são duas fontes de saúde que a ciência comprova e o nosso corpo agradece muito. Como práticas do bem viver, creio que é uma boa maneira de nós começarmos. As coisas mais simples, mais próximas, mais fáceis de alcançar, são também duas das mais importantes para nos trazer bem-estar, saúde, vida e força. Vamos adiante? Gente, o convite para esta aula, né, para esta temática, ela também acrescenta práticas do bem viver, né, a partir do chamado de Lambert, né? E o chamado de Lambert ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Esta perspectiva, né, do ambiente, do meio ambiente como um todo e o que ainda é muito usado, a linguagem muito usada de desenvolvimento, né? Em seguida, nós vamos conversar sobre essa palavra, desenvolvimento sustentável. E nos documentos de Lambert diz assim: o mundo está agora em crise. As alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição ameaçam tanto as pessoas como o planeta. Essa é a constatação de toda a ciência, de todo estudo, né? Estamos em crise e toda
né? Essa situação está causando alterações climáticas e grandes perdas. Mas traz um porém, né? No entanto, este ainda é o mundo de Deus, e Deus chama-nos a responder como povo de Páscoa, portadores de esperança. Isso traz o documento, e esse é um princípio. Reconhecermos que este mundo é o mundo de Deus, né? E este Deus nos chama a responder como povo. E não é qualquer povo, é o povo de Páscoa, aqueles que creem, aqueles que têm a centralidade da Páscoa em sua vida, né? E, portanto, tendo a centralidade da Páscoa, somos portadores, portadoras de esperança. Este é o nosso pano de fundo, assim. É a partir disto que, como pessoas de fé, nós vamos, né? Nós somos portadores. E sendo portadores desta esperança, nós praticamos também atos de esperança, vivenciamos atos de esperança. E aqui, né, começa a entrar, então, as nossas práticas. E eu quero voltar ali que eu falei, né, sobre uma linguagem que é muito usada, né, até em Lambert, é uma palavra mundialmente aceita. Mas eu tenho questionado ela, e não estou sozinho nisso, muito pelo contrário, não fui o primeiro, né, o escritor, pensador Ayrton Krenak, né, um pensador indígena, tem questionado este termo, né, que está sendo muito utilizado, desenvolvimento, até a partir da perspectiva da própria linguagem, porque, né, o prefixo des geralmente indica oposição, negação, separação ou ação contrária. E olha os significados comuns, né, deste prefixo. Ele indica negação, né? Indica ausência ou falta de algo, em desleal, não leal, desumano, não humano, desnecessário, não necessário. Também o prefixo, né, ação, indicação contrária ou reversão, indicação oposta àquela expressão expressa pela própria palavra base, né? Como em desenterrar, que é o contrário de enterrar, desfazer, que é o contrário de fazer, desenvolver, que é o contrário de envolver, viu? A origem da palavra é, tantas vezes, exatamente o contrário, né? Afastar, negar, ação reversa, contrária. Também, né, significa separação ou afastamento, indicação de separar ou remover algo, como em desossar, é tirar os ossos, desfolhar, tirar as folhas. Por isto, eu quero chamar a atenção quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, porque esta prática de desenvolver tantas vezes quer significar nos afastar do envolvimento. Não foi isto que tantas vezes tentaram vender aos indígenas, que eles tinham que se desenvolver, ou seja, se afastar das florestas, né, se afastar da sua vida comunitária, para que ali a sociedade avançasse, os garimpos avançassem. Isso é desenvolvimento. É eles deixarem, eles se separarem do seu meio, da sua cultura, da sua beleza. Nós, tantas vezes também, somos enganados e somos levados a esse desenvolvimento. Nós deixamos de nos envolver com a natureza. Nos tornamos tantas vezes militantes do meio ambiente digitais, tão somente, fechados em nossa casa, nosso apartamento, nossos escritórios. Mas as práticas do bem viver, por isso trago essa expressão, elas querem nos chamar exatamente a nos envolvermos, a aproximarmos, a tocarmos, a nos movimentarmos, a sairmos de lugares comuns em busca de estar próximos da natureza. Porque, creio, só amamos aquilo que nós conhecemos, aquilo com o qual nós envolvemos. Certo? Compreendido assim? Então, vamos avançar. E eu quero trazer, né,
quero lhes dizer, aliás, que poderia haver muitas diferentes formas de abordar as práticas de bem viver. Então, eu escolhi duas perspectivas, que serão nossos panos de fundo, né? Nós queremos nos envolver, e duas perspectivas eu estou trazendo aqui: uma indígena e uma a partir da Eucaristia. Nós que, como pessoas anglicanas, né, temos a celebração eucarística como um ponto alto da nossa vivência de fé, né, da nossa experiência comunitária. Por isso, elas são como um pano de fundo. E depois, né, nós vamos ir focando algumas experiências, mas esses são as perspectivas que eu gostaria de embasar, né, e que vocês pudessem refletir a respeito. Uma perspectiva indígena e uma eucarística. Eu vou lhes trazer aqui, né, esses pontos. A perspectiva indígena de bem viver, né, ela é baseada, eu lhes trago aqui, ela é baseada na Sumac Calçai. Não sei se é bem assim a pronúncia, né? Pois está na língua Quichua. Quichua são os indígenas andinos, né? E este é um conceito elaborado por eles, Sumac Calçai, né? E significa viver bem ou vida plena. E é um conceito que engloba uma visão holística de bem viver, que vai além da simples abundância material. Envolve a busca pela harmonia com a natureza, a comunidade e consigo mesmo, promovendo a reciprocidade, a solidariedade e o respeito mútuo. Ou seja, bem viver sai da gente mesmo e faz se envolver com outras coisas, com uma harmonia ampla. O bem viver não é algo egoísta. O bem viver passa por mim, mas vai além de mim, né? Então, os indígenas andinos nos ajudam nesta reflexão, nesta perspectiva, nesta visão holística global e não desenvolvida, sabe? Separada. Ela é ampla e nos envolve a todos. Convida cada qual de nós a nos envolvermos nisso. Então, essa perspectiva está no nosso pano de fundo aqui, né? Das nossas práticas de bem viver, né? Vamos adiante. Também o conceito Sumak Khalsai, né? Ele claramente se opõe à visão ocidental de desenvolvimento, né, que eu tentava já trazer antes, que é baseada no consumo, na acumulação de bens, né, e na exploração dos recursos naturais, buscando alternativas que priorizem o bem-estar social e a sustentabilidade. Então, né, o bem viver hoje de uma cultura ocidental é aquele que acumula, cada vez tem mais coisas, cada vez consome mais, cada vez tem mais bens materiais para suprir um vazio existencial, tantas vezes, uma falta de sentido. Então, Sumac Calçai, essa visão indígena, ela supera isso muito mais, porque nos chama a um viver bem coletivamente, com a própria natureza, com outras pessoas, com a sociedade. Não algo tão mesquinho, tão fechado, tão pobre como acumular bens materiais, como consumir, né? Como explorar os recursos naturais como se não fizessem parte da minha vida. Por isso, né, a beleza da cultura indígena, ela vê a terra, né? Qual, qual São Francisco, todos os elementos como algo que faz parte de si. Eles não atacam a natureza, né, indiscriminadamente, não a destroem, porque sentem que são parte. Por isso, inclusive, muitas culturas indígenas oram antes de entrar na floresta, oram antes de caçar, antes de pescar, e muitas vezes, depois de conseguir uma caça, uma pesca, agradecem, reconhecem, né, que aquele peixe, aquele animal, tantas vezes está doando a vida para o bem do coletivo. Né? Então, eles reconhecem isso. Isso é uma prática de bem viver, é perceber-se um conjunto maior. Vamos.
Agora, é um exercício que eu estou propondo. Vocês também, mais uma vez, podem dar uma parada no vídeo e pensar a respeito. Você conhece alguma prática indígena que considera de bem viver? Do que você conhece, do que cotidianamente é divulgado sobre os indígenas? O que você acha que eles praticam que é um ensinamento para nós mesmos na sociedade atual? Né? Em contraposição, como disse, essa cultura ocidental do acúmulo. O que você conhece? Pense, reflita, para um pouco. Se quiser anotar, anote também, né? Porque eles têm muito a nos ensinar. Vamos adiante. Agora, na perspectiva eucarística, né, nós, como pessoas anglicanas, nós celebramos a Eucaristia a partir do princípio da lex orandi, lex credendi, que significa que oramos aquilo que cremos e cremos naquilo que oramos, certo? Então, oramos aquilo que nós cremos e cremos naquilo que nós oramos, né? Então, a Santa Ceia, a Eucaristia, né? Nós cremos na Santa Eucaristia como uma demonstração clara de toda a amplitude do amor de Deus, né? São naqueles elementos, naquele momento, nós temos, né, já um aperitivo desta comunhão perfeita com Deus. É ali que nós vivenciamos esta experiência de amor. Jesus Cristo se sacrificando pelo nosso bem, para nos perdoar, para nos reconciliar, para termos uma mesa comum, onde toda a humanidade, toda a criação se reúnem em perfeita harmonia, né? Então, quero trazer a perspectiva eucarística como pano de fundo para a nossa vivência cotidiana do bem viver, de práticas do bem viver. E quero trazer duas experiências a partir do livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, tá? Que estão em nossas orações dominicais, que a gente usa dominicalmente. No Brasil temos a oração eucarística A, B, C, D, E, F, G, né? Temos várias delas. Eu quero trazer dois exemplos onde a questão da criação está muito presente, em particular a questão do bem viver, na minha compreensão, e quero partilhar com vocês, né, para ver o que vocês também pensam a respeito. A primeira, a oração eucarística A, né, nas páginas 319, no livro de oração, o livro de oração comum aqui da Igreja do Brasil, né? Ela vai nos trazer assim, lá, frases que para mim são muito tocantes. Toda vez que eu celebro, né, eu me sinto muito tocado por essas frases que lá estão, realmente como esse aperitivo do reino. Nós reconhecemos, por tua ordem todas as coisas vieram a existir. A vastidão do espaço entre as estrelas, as galáxias, os sóis, os planetas nas suas órbitas e esta terra frágil que é o nosso lar. Como eu disse, nós rezamos o que cremos. Estamos aqui uma declaração, né, de fé em Deus como Criador. E aí todo o povo afirma: por tua vontade todas as coisas foram criadas e vieram a existir. É uma confissão coletiva, né, de que nós cremos em Deus como Criador e todas as coisas foram criadas por Deus, né? Então, isso é muito importante. Sabermos que nós reconhecemos, nós não nos desenvolvemos dela, nós não nos separamos dela. Pelo contrário, nós nos envolvemos com a criação nas palavras da oração eucarística. E segue lá dizendo: dos primeiros elementos fizeste surgir a raça humana e abençoaste com memória, razão e sabedoria. Tu nos deste domínio sobre a criação. Olha que reconhecimento. No entanto, também reconhecemos: traímos tua confiança, vivemos em discórdia e nos rebelamos contra ti. Que beleza! Nós reconhecemos, né, que Deus tudo criou, que Ele nos fez e nos deu características especiais, mas que nós tantas vezes nos rebelamos contra Ele, nos afastamos dele. E por isso pedimos também: tem misericórdia de nós, pois pecamos à tua vista.
Este é um ponto de partida para as práticas do bem viver. Reconhecer que Deus criou, reconhecer que Deus está, né, com toda a sua criação a nos chamar a fazer parte e que nós pecamos tantas vezes. Então, o reconhecimento disso é uma prática do bem viver. Porque a partir disto, então, já que cremos no que oramos e oramos naquilo que cremos, a gente é chamado a se envolver mais, cuidar mais desta criação, reconhecer os erros e voltar a ter harmonia com a criação. Vamos à próxima oração eucarística, que, né, eu queria partilhar, que é a oração eucarística D, do livro de oração, mais uma vez, comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Lá na página 333, a gente vai ler assim: Ó Deus Criador de todas as coisas, pelas maravilhas do universo, pelo mistério da criação, pela beleza da terra, por todos os seres vivos e pelo poder que reside em tudo o que criaste. Nós te louvamos e rendemos nossa gratidão. É isso que nós queremos. Por tudo que Deus criou, merece que seja louvado e agradecido. Isso me compromete. Isso é o que eu creio, né? Isso é o que eu apresento naquele momento mais fundamental da vida cristã, da nossa vida celebrativa, da nossa vida de fé, que Deus criou e por isso nós o louvamos, nós rendemos gratidão, nós somos felizes por isto, né? E reconhecemos a diversidade existente em tudo que criaste, como um dom que vem de ti. Toda a diversidade é um dom e glorificamos-te pela graça que fizeste desabrochar em nós, da alegria de te servir numa mesma procura, pela paz e pela justiça. Queremos realizar entre nós, olha que bonito, gestos concretos de reconciliação e de acolhida, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Nós reconhecemos as dádivas, a beleza e queremos, né, nos comprometemos a realizar gestos concretos de reconciliação e acolhida. E conclui: ó Deus, fonte de nossa vida, queremos nos transformar numa nova humanidade, livre e unida em teu amor, e como filhos e filhas em perfeita comunhão contigo. Este, para mim, é um chamado a estas práticas cotidianas do bem viver em harmonia e envolvimento com toda a criação. A Santa Eucaristia, a comunhão, né, o pão e o vinho, como este aperitivo daquelas coisas que nós cremos é o melhor para o mundo. Com todas as criaturas criadas por Deus, toda a imensa vastidão de criaturas que existem, seres vivos, animais, vegetais, minerais, toda essa grande criação. Nós temos na Santa Eucaristia este reconhecimento, né, dessa imensa maravilha que é a criação, também, né, de quanto nós temos pecado e a vontade de viver em harmonia. Que possa ser este pano de fundo, essa inspiração, para que a gente busque transformar nossas vidas realmente, nossas práticas cotidianas, em alguma maneira de viver bem melhor. Não só para mim, mas para o mundo inteiro. Por isso, agora quero fazer um convite mais prático. Eu, como eu disse, quero partir de algumas experiências, né, que eu tenho vivenciado, e eu achei, das inúmeras maneiras que poderia abordar, que partir de uma experiências práticas, né, que eu posso falar para vocês, testemunhar para vocês, porque vivi, né, chamá-los também num momento, né, como eu disse, isso está sendo gravado, vocês não terão aqui esse momento agora para interagir, mas no nosso próximo encontro poderão fazê-lo, né, trazendo essas experiências. Eu tenho como o hobby que mais me toca a observação de aves, né? Fazem 15 anos que eu sou observador de aves. Viajo, vou atrás de observar e fotografar aves, né, em vários lugares do nosso Brasil inteiro. E Deus me permitiu alguns encontros, como nesse aqui,
né, que este passarinho estava caído ao lado da estrada, né, lá no Rio Grande do Sul. Estava caído ao lado da estrada, eu achei que ele estava machucado, fui mexer nele e ele voou no meu braço, do meu braço voou para o meu ombro e ficou na minha cabeça, ficou em torno de mim ali. Parecia que estava bravo comigo. Mas ele ficou um tempão na minha volta, ele pulava de um lado para o outro, né? Eu não entendi por quê, porque eu imaginei que ele tivesse machucado, por isso fui tentar ajudá-lo, mas eu nunca entendi direito. Mas ele ficou ali, na minha volta, né? E era foi um momento extraordinário. Porque extraordinário é para mim, e esse é o convite que eu faço, nós olharmos atentamente este versículo, né? Este chamado que o próprio Jesus diz: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, né? E Jesus Cristo chamava a atenção das pessoas para elas olharem com mais atenção algumas coisas que parece que cotidianamente não observavam. E eu tenho percebido isto, que a observação de aves mais atentamente, ela vai fazer perceber a grandiosidade da criação. Como está próxima de nós, esse presente extraordinário de Deus. No entanto, às vezes a gente passa tão apressado que não percebe os presentes que estão próximos da gente. Por isso, a observação de aves tem sido para mim muito terapêutico, mais do que terapêutico, tem sido uma fonte de fortalecimento da minha fé, do meu ânimo, da minha disposição, da minha proximidade com o Senhor. Aqui estão algumas fotos das aves que eu tenho observado em vários lugares deste Brasil, né? Na sua variedade de cores, na sua variedade de cantos, na sua variedade de ambientes onde vivem. E elas nos ensinam, cada qual delas nos ensinam, né? Tem beija-flor, que precisa que as flores existam, que os campos, os jardins sejam preservados, existe ali um pica-pauzinho, né, que ele precisa de matas, existe, né, esse amarelinho aqui no alto, ele é uma espécie que vive só em mangues, né? Se não tiver os mangues preservados, ele perde sua fonte de alimento. Então, cada um tem seu lugar especial nesse mundo. E compreender isso, através da observação, vai fazer com que a gente perceba como esta criação é harmoniosa, como esta criação de nosso Deus, ela traz tantos elementos distintos. Por isso, há necessidade de que o meio ambiente esteja equilibrado. Por isso, há necessidade que cada parte de um grande ecossistema seja respeitada. E isso nos compromete. Quando você passa a conhecer as aves, observá-las, você é surpreendido como há esta harmonia. E que tantas vezes, por exemplo, eu estou mostrando esta ave que, mais uma vez, ela estava do lado de uma estrada. Essa estrada atravessa uma grande reserva ambiental. Não deveria estar ali essa estrada. Esse asfalto certamente causou um impacto. Quem sabe esta ave estava desorientada no primeiro momento, porque algum carro tenha jogado para fora da estrada, né? De alguma forma muito veloz, tenha lhe machucado. Mas observar, estar próximo, a gente se surpreende. E eu convido a experimentar. E aí, então, mais um exercício que eu peço também que vocês possam dar uma paradinha, né, para fazer esta lista, se assim desejarem, mas a ideia é provocativa. Quantas espécies de aves você conhece que vive aí próximo de você? Eu botei aqui um galo, né? Essa aqui eu creio que todo mundo conhece, né? Mesmo que o pessoal vive nos meios urbanos hoje não encontre mais, mas é fácil de reconhecer. Mas eu queria saber as aves que vivem nas proximidades de vocês. Quais as aves você conhece? Quantas espécies você conhece? Né? Tente pensar, lembrar, anotar. Você vai ver que há um mundo muito próximo de você. E esse é um dos exercícios de bem viver que eu gostaria de convidá-los a fazer. Perceber o quanto, mesmo nas mais desenvolvidas cidades, quantas espécies de aves estão próximas de nós.
a cantar, a mostrar sua beleza, né, a nos encantar. Vamos adiante? Mais algumas espécies de diferentes ambientes que precisam, cada qual deles, né, precisam de alimento, cada qual deles precisa de que esse ambiente esteja adequadamente equilibrado para poder viver. Vocês sabiam que a observação de aves, também conhecida como birdwatching, eu sou péssimo na pronúncia, birdwatching, ou passarinhar, que eu prefiro, né? É um hobby muito saudável, com diversos benefícios para a saúde física, mental e espiritual. Além de ser uma atividade relaxante e prazerosa, ela promove o contato com a natureza, melhora o humor, reduz o estresse e estimula a concentração e os sentidos, né? Então, quando você sai para observar, você vai caminhar, você vai melhorar sua circulação, vai melhorar sua respiração, vai melhorar a audição, porque você vai ficar atento aos diferentes cantos, você vai melhorar a sua visão, porque vai estar atento também, né, a localizar as aves, você vai melhorar sua respiração, porque está em ambiente mais puro. A observação de aves é um hobby maravilhoso. Jesus Cristo, quando sugeriu isso, olhai as aves, eu tenho certeza que ele estava nos dando uma receita de bem viver, algo que realmente nos faria muito bem. Então, fica a dica, né? Aproveitem não só este mandamento de Jesus Cristo, mas aproveitem esta oportunidade que nós temos ao nosso redor. Mais algumas espécies. Eu gosto particularmente da foto que está no centro abaixo aí, né? Que eu consegui pegar três espécies bem diferentes. É um colhereiro, esse rosa, o branco chama cabeça seca e o vermelho chama-se guará, né? Três espécies bem distintas numa única foto, né? A harmonia que eles vivem, cada um com seu bico diferente, come um tipo de alimento diferente à beira do mesmo lago. É uma beleza, né? A harmonia que eles vivem, ninguém briga com ninguém, cada um, né, vivendo em harmonia. O Brasil, né, eu queria trazer alguns elementos aqui. O Brasil, o Peru e a Colômbia são, aqui todos da América Latina, né, são os três países com o maior número de espécies de aves do mundo, né? Aqui nós somos privilegiados. E no Brasil existe, quem se interessar por esse tema, existe um site chamado Iquiaves, www.iquiaves.com, com mais de 50 mil observadores de aves de todo o Brasil. É uma espécie de Facebook de quem gosta de passarinho, de aves, né? Aves livres. Registre-se bem, em vida livre, né? E lá, os mais de 50 mil observadores já registraram 1.964 espécies no Brasil, identificadas com fotografia ou com áudios, né? Quem participa do Wikiaves, ele ajuda um conceito mais novo na ciência, que é a chamada ciência cidadã. Ou seja, cada vez que eu coloco lá uma foto de uma ave, essas que todas que eu mostrei aqui já estão lá, né, eu ajudo a ciência a saber onde é que vive aquela ave, né, qual é o seu período de migração, qual é o tipo de alimento que ela tem, quais os estados e as cidades do Brasil inteiro em que ela vive, né? Então, são dados, a junção desses dados cria um banco de informações importantíssimo para a ciência, né? Então, é a chamada ciência cidadã, e cada qual de nós pode contribuir com essa ciência cidadã. É algo que realmente é muito agradável. E quero fazer um outro convite, né? Fotografe e descubra as pequenas flores. Eu fiz questão de colocar aqui, né, uma outra paixão que eu tenho, que são as flores pequeninas. Por isso, cada qual delas está ali com o dedo, para mostrar o tamanho delas. São minúsculas, né? E quanto menor, mais me encantam. Porque parece que, sendo grande, já tem certa obrigação de ser cheirosa, ser bonita, mas as belezas que estão bem pertinho de nós, na nossa calçada, muitas vezes, naquela frestinha da calçada que nasce minúsculas flores, estão por todos os lados e a gente não percebe. Há um mundo
escondido aos nossos pés, que tantas vezes a gente pisa em cima sem sequer perceber. E eu sempre fico me perguntando, por que que Deus botou tanta beleza em algo tão pequenininho? Talvez para que a gente fosse mais humilde, mais atento, mais tranquilo, se acalmasse um pouco mais e percebesse que há beleza por todos os lados. Creio que isto verdadeiramente nos ajuda a viver melhor. Perceber que a beleza da criação está por todos os lados, minusculamente, tantas vezes próximos de nós. Eu gosto muito, né? E todas essas são flores muito pequenas, né? Muito pequenas, quando muito da tamanho de uma unha, assim. São as que eu mais gosto de observar, né? Por todos os lugares onde eu vou, essas que me chamam a atenção, né? Como há coisas belas e minúsculas. Pelos campos, pelas florestas, nas matas, mas também nas calçadas, nas praças, né? E parar para perceber esses detalhes, né? Enriquece não só a nossa percepção, mas nos sensibiliza, nos fortalece, nos anima, nos alegra e nos conecta com o próprio Criador. Olha a variedade, as formas são absolutamente incríveis. Alguns são verdadeiros buquês, buquês que estão ao nosso alcance, né? Nos campinhos próximos de nós, lá estão. Vamos parar um pouco, vamos acalmar um pouco, vamos nos sensibilizar um pouco mais e perceber quanto Deus, né, enfeitou esse mundo, agraciou esse mundo com belezas, né, e nos colocou ao nosso alcance. Só que às vezes nossa pressa, né, não nos permite. A nossa vontade de logo chegar nos lugares, a nossa impaciência, não deixa a gente ver. Quero também fazer um convite a uma prática, né? Todos nós, creio que não há ser humano, né, que não se encante com as borboletas. Não há ser humano que seja insensível às borboletas, né? Elas estão sempre por perto. Borboletas, mariposas também. As mariposas talvez não, as pessoas não gostem tanto, mas são da mesma forma lindas, maravilhosas, têm um papel extraordinário no meio ambiente, né? Então, quero chamar-lhes também a atenção para as borboletas. Todas essas fotografias foram tiradas por mim, né, nas minhas andanças. Algumas delas, como essa à esquerda aí, ela veio pousar no carro, né? Não pensou nem ir atrás, ela veio pousar no carro. Cada qual destas. Algumas delas, né, tem a famosa, existe uma famosa borboleta monarca, né, que ela faz uma viagem que é algo extraordinário, são milhares de quilômetros, né, que uma borboleta viaja, e ela não é a mesmo indivíduo que faz toda a viagem, ela vai reproduzindo ao longo da viagem, né, e aí acaba morrendo, mas a nova geração segue a viagem, né? São histórias maravilhosas. Pesquise, veja, e vai compreender o quanto que fazem parte do mundo dos insetos, dos seres vivos, nos falam de uma criação que é perfeita. Nos falam de um Criador que ama demais este planeta. Por isso, nos deu tantas coisas belas. Segundo a ciência, existem mais de 3.500 espécies de borboletas já cadastradas no Brasil, catalogadas no Brasil, né? Mas estima-se que existem outras milhares ainda não identificadas, né? E só na Mata Atlântica, né, são já 2.750 espécies catalogadas e outras ainda desconhecidas. E no Cerrado, mais de 1.000 espécies. E existe também um outro site para quem gosta de borboletas, quer fotografar ou quer conhecer mais, que é o www.icborboletas.com. Lá você pode tirar, né? Você que tira a foto de borboletas, né? Pode tirar e colocar lá, cria o seu perfil, publique essas borboletas e vai poder também ver outras borboletas e conhecer mais e ter acesso a estudos a respeito
Assim como existe o de aves, existe o de borboletas, né? Isso é uma prática do bem viver, é uma prática de espiritualidade. Também é uma prática que você pode convidar membros da sua comunidade, né, para um dia, num retiro, num momento, estar juntos, refletindo sobre a criação de Deus e vendo essas belezas ali, na prática, pertinho de você. Mais alguns exemplares maravilhosos que ao longo do tempo eu tive a oportunidade de encontrar nesse nosso Brasil. E há um poeta que eu particularmente gosto muito, e ele tem me inspirado muito com uma frase, né? Perdão, eu aumentei aqui, agora não sei diminuir. Mas a, a frase, né, de uma poesia de Mário Quintana diz: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar dos jardins para que as borboletas venham até você. O segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim para que ela venha até você. Eu tenho para mim, né, que este é um ensino, né, que é para toda a igreja, é para nossas relações familiares, de amizades, comunitárias. Nós tantas vezes pensamos missão como correr atrás de pessoas, como é que nós vamos aproximar as pessoas. Mas esquecemos de cuidar das nossas comunidades, cuidar das nossas práticas. E assim não nos tornamos um jardim agradável para que as pessoas ali permaneçam. Se nós cuidarmos mais e mais de nossas comunidades, quem sabe, mais e mais também as pessoas perceberão ali um grande e belo jardim, onde são bem-vindas, onde são seguras, onde são alimentadas no carinho e na comunhão, né? Fica aí também uma reflexão para nós. Muito bem. Olha, eu fiz uma coisa aqui, voltou, vamos ver. Ok. Mais algumas espécies que a gente encontra nesse nosso grande país. E quero trazer ainda uma prática, e esta eu gostaria também de compartilhar com vocês, né? Que eu tenho, sempre que possível, exercitado, que é esculturas de pedra empilhadas. Este já espalhou-se pelo mundo inteiro, né? Alguns anos atrás, quando eu comecei, não era tão comum assim, né? Hoje se espalhou por causa da internet. Este é um rio lá em Santa Catarina, Rio Mampituba, né? Que existe, ele é praticamente só pedras, assim, muita pedra. Então, essa prática é maravilhosa lá e não causa nenhum tipo de dano, porque o rio é essencialmente de pedras roliças, né? Então, é importante cuidar onde se faz para que não atrapalhe a natureza. Mas este tipo de prática, ele nos ajuda a desenvolver o equilíbrio, a paciência e a ressignificação, né? Aquilo que outrora era só uma pilha de pedra, pode nos ajudar a refletir, pode nos ajudar a desenvolver a paciência, acalmar o coração, acalmar a mente, a ser um momento de oração, de reflexão. É realmente uma prática muito agradável. Disso eu lhes dou testemunho. E ela também não tem regras pré-estabelecidas. É um exercício que a gente pode tentar, pode criar, pode inventar do jeito que achar melhor, né? Sabendo que tudo é transitório. Às vezes está se começando uma escultura, uma, duas, três, quatro, cinco, 10 pedras, aí vai botar mais, cai tudo, né? Nós precisamos perceber também que as coisas são transitórias. Por isso, para mim, é um exercício de bem viver, uma prática muito importante, porque ela imita a vida. Nós tentamos tantas vezes ir equilibrando as coisas, né? Tantos de nós vive equilibrando pratos, né? Aquela prática circense de equilibrar
pratos, mas às vezes caem. Nós haveremos de ter esta capacidade, né, de percebendo isto, reiniciar, recomeçar, confiar novamente. Então, estas práticas, elas nos ajudam para além dela mesma, né? Elas são caminhos, reflexões para nos ajudar a avançar naquilo que é a própria vida. E pode ser também, como mais uma vez, como uma prática coletiva. Podemos levar um grupo, né, refletir a respeito, nossos jovens, né, as mulheres, os grupos de comunidade, a estas práticas também como forma de reflexão. Quero partilhar, só a título de conhecimento. Há muito tempo eu comecei a brincar e trabalhar com escultura orgânica, né? Madeiras apodrecidas, jogadas fora, que eu encontro nas matas muitas vezes, né? Cuidado, levo, cuido, lixo, né? Mas nenhuma delas eu cortei, né? Foram encontradas na mata, né? Nas minhas caminhadas, na observação de aves. E comecei a levá-las para casa e transformá-las em esculturas para ressignificar aquilo que iria fora, né? Descartado muitas vezes, menosprezado muitas vezes, né? Como algo sem valor. Volta, né, a ser uma obra de arte. E bem à direita, né, da tela aí, vocês vão ver é uma raiz, né? É uma raiz e eu gosto muito de refletir a respeito, porque as raízes, né, elas ficam enterradas na terra, escondidas, e sustentam grandes árvores. E eu gosto muito, né, de trabalhar a escultura orgânica usando raízes, porque aquilo que outrora estava escondido, sustentando uma árvore, agora é ela que volta como uma obra. Agora é ela que volta como algo importante, né? Como verdadeiramente aquilo que vai trazer beleza, um novo significado, uma nova reflexão. Então, eu gosto de trabalhar as raízes, né? As raízes que estava escondido aparece, e era o que sustentava. Muitas vezes também pode ser uma forma de uma abordagem psicológica das pessoas que são submetidas, elas que carregam tanto nas costas. Podemos refletir com grupos de mulheres, com um grupo de pessoas subjugadas, escravas, humilhadas nos seus trabalhos, né? Então, também é uma forma de reflexão, de abordagem, de ressignificação. Aqui só para compartilhar alguns elementos também que eu tenho trabalhado, né? São todas peças de madeira que eu encontrei pelas ruas, muitas delas nas matas jogadas, e voltam como uma forma de belezamento, de ressignificação, de trabalhar, né? Muitos sentidos daquilo que outrora estava sendo menosprezado, jogado fora, e agora pode trazer beleza, harmonia, diálogo entre as pessoas, praticando coisas, né, que possam nos trazer realmente um bem viver. Por fim, mas não menos importante, pessoal, então, para nós caminharmos para o final da nossa proposta, como eu disse, é provocativa. Eu quis trazer alguma experiência prática que eu tenho vivenciado, mas ela não é um receituário, de jeito nenhum, né? Ela é uma provocação para que cada qual de nós vá descobrindo a maneira de bem viver. Tem pessoas, né, que praticam bem viver através de uma culinária mais sustentável, uma culinária a partir de punks, né, plantas alimentícias não convencionais, através dos rios, das águas, de outros tipos de observação e vivências, né? Eu quero trazer para vocês algumas experiências e exatamente provocá-los também a pensarem nas suas experiências. E esse é o chamado, né, que nós estamos fazendo para complementar esse trabalho. Mas, por fim, é só esta última chamada aqui, né? Eu queria convidá-los a caminhar.
E caminhar, literalmente, sair do lugar e ir de encontro à natureza. Nós precisamos nos aproximar da natureza. Nós precisamos buscar a natureza. Eu, sinceramente, isso eu partilho com franqueza, não com nenhum tipo de belicosidade, não, mas com a franqueza, de dizer que eu não posso crer que nós possamos defender a natureza, nós possamos ser integrados com a natureza, escondidos em nossos escritórios, apartamentos fechados. Nós precisamos nos reconectar com esta criação. Nós precisamos estar próximos, ouvir as aves, observar, sentir os cheiros, tocar na terra. Não é à toa que o próprio Deus nos criou deste solo. Assim nós oramos, né? Fomos criados deste solo, somos parte deste mundo. Então precisamos nos envolver. E este é o chamado. Por isso, pratique caminhadas em meio à natureza. Sensibilize-se. Olhe, sinta os cheiros, toque, veja as texturas, escute os sons, aproxime-se e você descobrirá o quão grande, quão extraordinário é o presente que Deus nos deu. E o chamado das práticas do bem viver é exatamente esta integração. Quanto mais conhecermos, mais sentirmos, mais nos encantarmos, mais nos envolveremos. E assim vamos aceitar de bom grado facilmente que nos enganem, que destruam, ou que as minhas práticas pessoais destruam isso. O meu consumismo, a minha indiferença destruam. Não, porque eu vou fazer parte, né? E aí, encerrando, dizendo que todas essas coisas que eu busquei trazer, a própria ciência já comprovou que faz bem. Por isso, ele é complementar com todo, como eu disse, todo aquele arcabouço de conhecimento que os colegas trouxeram anteriormente. Não se opõe de jeito nenhum à ciência, muito pelo contrário, anda juntos, né? Mas todo esse conhecimento científico nos convoca a nós agirmos e fazermos da nossa vida, da nossa fé, do nosso compromisso com esta criação, algo praticado cotidianamente, a começar por cada qual de nós, conforme São Francisco, fazei de mim um instrumento da tua paz. Gente amada, e agora a provocação final. Eu quero trazer para vocês, né, uma motivação para que nessa próxima quarta-feira, que é o nosso encontro, né, cada qual que quiser fale por 5 minutos ali, né? É uma fala curtinha, né, contando, partilhando uma experiência de bem viver, uma prática de bem viver que você já realiza. Tá? Que você acha que é uma prática de bem viver que tem esses princípios, né? De viver em harmonia com a criação, de viver em harmonia com a coletividade, de produzir algo positivo e agradável para o entorno de você, né? Uma prática de bem viver a partir desses princípios, né, que nós aqui trazemos. Então, no próxima quarta-feira, no nosso encontro, eu convido para que vocês possam partilhar uma dessas experiências. Se quiser preparar uma pequena PowerPoint, por exemplo, vai ser possível você compartilhar ali no grupo, né? Como eu disse, curtinha para que todos possam, que desejarem, possam partilhar. Se não quiser falar, não quiser apresentar, pode colocar no nosso grupo do WhatsApp ali do curso, né, a fotografia ou essa pequena produção que a gente consegue abrir, né, e cada qual ter também essa visão de como a gente tem praticado. A ideia é esta, é nós compartilharmos, sem receitas prontas e acabadas, mas nos estimulando conjuntamente a fazer essas práticas de bem viver e assim poder também crescer para perto de nosso Deus. Certo, gente amada? Eu quero encerrar aqui agradecendo muitíssimo
a paciência de cada qual, né, por ter assistido este conteúdo e desejando que cada qual de vocês possam descobrir essas práticas como algo que verdadeiramente fortalece, anima, traz saúde, esperança e compartilha com mais gente, né, esta esperança e alegria que nós temos em Deus, de que este mundo é dele e como povo da Páscoa, nós desde já vivemos ressurretos, animados e na certeza de que o projeto de Deus, o amor de Deus, há de vencer. Um grande beijo, fiquem na paz e até nosso próximo encontro.